A palestra bíblica que teremos hoje tem o tema Quem é o seu Deus? Notem que é uma pergunta. Quem é o seu Deus? Quem fará esse discurso para nós é o nosso irmão Augusto Fernandes. Por favor, deem atenção ao irmão Augusto. Vivemos em um mundo com muitas crenças diferentes sobre Deus. Para alguns, Deus é apenas um ser distante, desconhecido ou até mesmo inexistente. E para outros, ele é uma força poderosa, uma força impessoal. Mas realmente existem pessoas que não acreditam em nenhum Deus. Mas será que a Bíblia pode nos ajudar neste assunto? Ela poderia nos ajudar a entender se existe muitos deuses ou apenas um Deus verdadeiro? Hoje, queridos irmãos, você que nos visita, nós vamos refletir sobre essa importante pergunta. Quem é o seu Deus? E essa não é apenas uma questão sobre religião ou teologia, mas sim uma questão pessoal de cada um de nós. E a resposta que nós damos a esta pergunta, ela pode influenciar as nossas decisões, o nosso modo de vida e até mesmo o nosso futuro. Assim, eu convido vocês a examinarem juntos comigo esta questão e descobrir a resposta correta. Quando observamos o mundo inteiro as pessoas dizem adorar a Deus. A grande maioria da população da Terra afirma isso. Mas algumas pessoas, especificamente em nosso país, quase que a totalidade, diz que adoram o Deus da Bíblia. Mas ainda assim, em nosso ministério, encontramos pessoas que afirmam que elas não acreditam em Deus. E outras dizem adorar a Deus, mas talvez elas não saibam exatamente o que estão dizendo. Porque elas podem estar adorando outras coisas além de Deus, inclusive coisas materiais. Por exemplo, Filipenses 3,19, ali diz que algumas pessoas elas procuram amar o seu ventre. Mas será que uma pessoa ama a sua própria barriga? Não é isso que o texto quer dizer. Mas diz que a pessoa busca uma satisfação plena de si mesmo. E com isso, todo o seu empenho é feito para satisfazer a si próprio. Em Colossenses 3,5, ali diz que outras pessoas elas amam muito o sexo. E nós vemos o mundo hoje, como a parte moral das pessoas está decaída. Parece que as pessoas se empenham muito em buscar essa satisfação sexual. Então, afinal, o que é que nós realmente devemos adorar? A nós, talvez a outras pessoas, ou talvez a um Deus? Nós vamos passar a usar a nossa Bíblia para encontrar a resposta. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de João, Evangelho de João, capítulo 17. O versículo vai ser o de número 3. Antes de ler o versículo, é bom destacar que Jesus, aqui, ele estava fazendo uma oração e ele se expressou desta forma: isto significa a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Fica fácil de ver aqui que Jesus aponta para um ser supremo, o único Deus verdadeiro. E diz que nós devemos sim buscar o conhecimento dele. Se nós queremos conhecer alguém, normalmente nós perguntamos o seu nome e nos apresentamos. Deus também fez isso por nós. Volte a sua atenção aqui ao Salmo 83:18, onde ele mostra claramente como ele gosta de ser conhecido ou de ser chamado. O Salmo 83:18, ele diz assim: que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová,
Somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Então, realmente, a Bíblia concorda que existe um único Deus verdadeiro, cujo nome é Jeová e que merece ser conhecido. Mas será que ele merece ser adorado? A própria Bíblia continua nos ajudando. Por favor, avance as páginas de sua Bíblia até o livro de Apocalipse agora. Apocalipse, o capítulo é o 4 e o versículo é o 11. Digno és, Jeová, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram à existência e foram criadas. Também fica muito claro para nós, ao ler esse texto, que Jeová, sim, ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, ele merece a nossa adoração, porque foi o nosso Criador. Mas aí surge uma outra pergunta. Se Jeová, o Deus da Bíblia, o único Deus verdadeiro, merece ser adorado, por que será que muitas pessoas não adoram a Jeová? Nós precisamos voltar a nossa atenção para o início da humanidade. Lá atrás, quando Jeová Deus preparou esta terra magnífica para ser a morada do ser humano. Ele a preparou com tanto carinho que aqui o ser humano tinha abrigo, alimentação e trabalho. Coisas que fazem parte para satisfazer o ser humano. Mas aí um anjo muito bonito, ele sentiu que deveria receber uma certa adoração. Ele desceu aqui à terra, induziu Adão e Eva a cometer um pecado, fazendo com que o homem perdesse então a sua condição perfeita. Esse anjo que quis ser adorado se rebelou contra Deus e se tornou Satanás, o diabo. Outros anjos se rebelaram com ele, pois o seu poder de persuasão é muito grande, e se tornaram então os seus demônios. Satanás, ele continua perseverando com esta ideia. Ele quer que o ser humano o adore e se afaste da adoração verdadeira ao Deus verdadeiro da Bíblia, Jeová. Como será que ele vem fazendo isso? De diversas formas. Nós podemos dizer que Satanás, ele é o mestre de todos os enganos. E a Bíblia concorda com isso. Olha o alerta que ela nos dá aqui em 2 Coríntios 11, 14. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, vem dizendo assim: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em um anjo de luz. Fica claro para nós que ele pode usar até mesmo algo bom para fazer com que uma pessoa se afaste de adorar a Deus. Ele pode se tornar como um anjo de luz, favorecer alguma coisa àquela pessoa. E ela vai ficar tão convencida de que recebeu uma bênção de Deus, que vai deixar de conhecer o Deus verdadeiro. E Satanás, ele fica muito feliz quando as pessoas passam a adorar outras coisas, ou adoram a Deus de uma forma diferente, de uma forma que Deus não se agrada. Porque ao fazerem isso, elas estão, sem o saber, adorando a ele mesmo, a Satanás. Portanto, nós vamos passar agora a ver que existe uma diferença entre a adoração verdadeira e a adoração falsa. E nosso Senhor Jesus, ele vai nos ajudar a entender bem isso, porque para que nós possamos receber as bênçãos que Jeová Deus nos promete de viver para sempre numa terra totalmente restaurada, é necessário que a nossa adoração esteja agradando a Ele. Então observe como que Jesus usou de uma simples ilustração que vai nos ajudar muito. Está aqui no Evangelho de Mateus, o capítulo é o de número 7.
Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrem pelo portão estreito, porque largo é o portão, e espaçosa é a estrada que conduz à destruição, e muitos entram por ele. Ao passo que estreito é o portão, e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos a acham. Vocês estão observando aqui essa bela ilustração. Nós temos ali uma estrada bem larga, onde você vê diversos veículos passando com muito conforto, bem asfaltada, uma boa velocidade. E do outro lado você vê uma estrada mais sinuosa, apertada, onde a pessoa deve prestar muita atenção para não cair. Você já observou que quando você viaja de carro ou de ônibus numa estrada e você vai olhando a paisagem, aí você identifica, olha, ali tem uma plantação de milho, ali tem o gado. Mas você não consegue perceber que uma daquelas espigas de milho estava condenada. Algum bichinho foi lá e fez dela o seu alimento. Ficou imprópria para consumo. E você também não conseguiu perceber que um daqueles boizinhos tinha uma mancha preta em uma da perna. Sabe por quê? Porque você está passando rapidamente seus olhos pela paisagem. Se você estivesse na estrada estreita, você teria que estar ali andando a pé com muito cuidado. E você certamente olharia e observaria detalhes que de carro você não observaria. Um pequeno bichinho, uma flor no meio dos espinhos. E o que isso nos ilustra, irmãos? Que muitos que estão na estrada larga, eles apenas passam seus olhos pela Bíblia. Acham até histórias interessantes, como a de Noé, a de Sansão, a pregação de Jesus, mas não focam seus olhos nos pequenos detalhes da Bíblia. Por isso que Jesus destacou 2 portões, 2 estradas. Ele não disse uma terceira estrada ou diversos outros caminhos. Obrigado pela imagem, irmão. Não existindo essa terceira estrada, nós chegamos a uma conclusão simples. Ou eu, ou você, estamos na estreita, ou estamos na larga. E cada um de nós é livre para escolher qual estrada vamos pegar. E essa é a decisão mais importante que existe, porque ela vai nos levar à aprovação de Deus ou vai nos levar para a aprovação de Satanás, o diabo. Jesus disse que realmente poucos conseguem encontrar essa estrada. Sabem por quê? Existem milhões de religiões que se dizem cristãs, tentando explicar de forma diferente a Bíblia Sagrada, fugindo da verdade que deveriam estar exatamente ensinando para que as pessoas pudessem adorar a Jeová. Então nós vemos que temos aqui um grande problema. Identificar o caminho da verdade. Porque não adianta adorar a Deus se Ele olha para nós e a nossa conduta não está sendo aprovada por Ele. 2 Timóteo 3,5, a Bíblia mostra ali que as pessoas de hoje seriam pessoas com uma conduta desaprovada por Deus. Ali fala de gananciosos, injuriadores, beberrões, diversas práticas que Deus não concorda. Mas ainda assim diz que pessoas com essa conduta, elas têm sim uma forma de adoração. Porém, se mostram falsas para com essa forma de adoração, porque ela não é aprovada por Deus. E por que esse assunto de adoração, irmãos, ele é tão assim importante para Jeová? Por que será que Jeová não deixa assim, cada um de bom coração me adore? Um motivo muito forte é porque a adoração errada, ela leva a mais pecados, e muitos pecados sérios. Quando a pessoa não teme a Deus de verdade, ela pode, mesmo tendo uma adoração sincera, ela pode entrar
no caminho errado e fazer coisas terríveis. Então nós vamos passar a fazer uma breve comparação de algumas crenças que são comuns em nosso país. Nosso país é um país predominantemente cristão e as pessoas desenvolveram, com a ajuda de Satanás, crenças que não estão de acordo com a Bíblia. Então nós vamos fazer assim, vamos conversar um pouquinho sobre essas crenças e ver dentro da Bíblia se ela tem a concordância de Deus. Primeiramente, vamos falar sobre o uso de imagens, de santos, de crucifixos na adoração. Pessoas sinceras buscam esse tipo de adoração, pois elas querem ter certeza de que tem algo que possa guiá-las até o Deus verdadeiro. Será que a Bíblia vai concordar com isso? Vamos ver aqui o livro de Êxodo, por favor, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. Não faça para você imagem esculpida, nem representações de algo que há nos céus, em cima ou na terra embaixo, ou nas águas abaixo da terra. Não se curve diante delas, nem as sirvas, pois eu, Jeová, seu Deus, sou um Deus que exige devoção exclusiva. Até aqui está bom. Note aqui que você viu dois aspectos. Primeiro, o povo não devia fazer imagens para ser usada na adoração. Segundo, eles não deveriam se curvar diante delas ou servi-las. E nós sabemos que muitas pessoas, por terem essas imagens em seus lares, elas acabam por dobrar seus joelhos e fazer as suas orações, as suas petições. Por que será que Jeová, ele proíbe ou ele não quer o uso de imagens na adoração? Um dos motivos para não se fazer é porque ninguém viu a Deus. Se ninguém viu a Deus, como fazer uma imagem dele para poder adorá-lo? E ele também diz que ele quer uma devoção exclusiva. Então você não precisa usar ali aquela imagem de madeira bonita, ou de gesso, ou de porcelana, ou aquele crucifixo para prestar essa adoração. Deus, ele tem um corpo espiritual, ele quer ser adorado em espírito e verdade. Outro aspecto que Satanás colocou com muita força foi exatamente o espiritismo, astrologia, horóscopo, coisas desse tipo. Mas será que algo que o homem coloca de repente até como uma ciência poderia ser usado para prestar essa adoração se a Bíblia não concordar? Nós encontramos aqui a base bíblica de Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18. Nós temos dos versos 10 em diante. Se você encontrou, acompanhe a leitura, por favor. Não se deve encontrar em seu meio alguém que queime seu filho ou sua filha no fogo, ou que use de adivinhação, ou que pratique magia, ou que procure presságios, ou um feiticeiro, ou alguém que prenda outros com encantamento, ou que consulte quem invoca espíritos, ou um adivinho, ou alguém que consulte os mortos, porque quem faz essas coisas é detestável para Jeová. E é por causa dessas práticas detestáveis que Jeová, seu Deus, expulsa essas nações de diante de você. Lá no passado, ao dar essa orientação para a nação de Israel, Jeová deixou bem claro que ele não concordava com estas práticas e que ele expulsaria nações que fizessem essa prática para que a nação de Israel se mantesse pura, que ela não fosse contaminada. A crença do sobrenatural, ela está ficando cada vez mais popular e um crescente número de pessoas se sente atraído a ela. Nunca houve tantos livros,
jogos de videogame, programas de televisão, filmes que destacam a feitiçaria, demônios e fenômenos paranormais. Mas a Bíblia nos ensina que o envolvimento com qualquer forma de ocultismo é, na verdade, o espiritismo. Ou seja, o espiritismo é algo sério. Você não pode brincar com isso. Você está lidando ali com Satanás e seus demônios, seres poderosíssimos. Você não está ali simplesmente explorando o desconhecido. Você está tendo contato com anjos perversos que se rebelaram contra Deus. Existe também uma crença de que qualquer religião bem intencionada pode aproximar o homem de Deus. Será que esse pensamento, essa crença também, ela pode ser verdadeira? Faz diferença se a pessoa é sincera, se ela é honesta, está servindo a Deus de uma forma e outros de outra forma? Vamos ver o que a Bíblia diz para nós sobre essa ideia. 2 Coríntios, capítulo 6, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler os versículos 14 e 15. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois que afinidade a justiça tem com o que é contra a lei? Ou o que a luz tem em comum com a escuridão? Além disso, que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou o que o crente tem em comum com o descrente? 17, por favor. Portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz Jeová, e parem de tocar em coisa impura, e eu os acolherei. Essa expressão jugo, ela nos lembra exatamente aquela armação de madeira que era colocada na cabeça, por cima do pescoço, de 2 animais de carga. Lá no passado, esses animais poderiam puxar ou transportar coisas em uma carroça, poderiam arar a terra, poderiam também ser usados para moer grãos em uma roda. Mas se fosse colocado um animal muito forte com outro mais fraco, esse jugo ficava desigual e era prejudicial. Por quê? Porque aquele que puxava com mais força ia ter que compensar a força do outro. De forma, em adoração a Jeová, é a mesma coisa. Se uma pessoa servisse a uma adoração que tudo é permitido, que tudo está bom, e a outra se esmerasse em servir de verdade a Deus, seguir ali os seus conselhos, suas orientações, ficaria algo muito desigual. Não seria justo da parte de Deus premiar 2 pessoas adorando a Ele de forma tão diferente com o prêmio da vida eterna. Então essa ideia, ela não é válida. A Bíblia não concorda que qualquer tipo de religião bem intencionada leva o homem até a Deus. E vamos falar ainda sobre a imoralidade sexual. Mas como assim imoralidade sexual com adoração a Deus? Apanhe a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, por favor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Ou será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, os que praticam imoralidade sexual, idólatras, adúlteros, homens que se submetem a atos homossexuais, homens que praticam o homossexualismo, ladrões, gananciosos, beberrões, injuriadores e os extorsores não herdarão o reino de Deus. O que Satanás tem feito com a imoralidade? Ele tem procurado deixá-la como algo apenas de opção pessoal, algo muito bom que as pessoas têm o direito de escolher. E algumas religiões, elas passaram a comprar essa ideia e hoje fazem até mesmo o casamento de 2 pessoas do mesmo sexo.
E qual que é a norma de Deus para o sexo? Um homem, uma mulher, sob o laço do casamento. Então vejam que adorar a Deus é algo muito sério, não pode ser banalizado. E nós podemos ainda citar o último aspecto, que é colocar as riquezas em primeiro lugar. Em Mateus 6, 24, nos diz que a adoração a Deus, ela deve permear a nossa vida em todos os aspectos. Quando uma pessoa dedica muito tempo para buscar as riquezas, ela pode estar pensando que essa é uma bênção vindo de Deus, mesmo que ele esteja fazendo coisas desonestas. Portanto, colocar o reino de Deus é levar a adoração de Deus a sério. E por que o reino de Deus deve ser a nossa prioridade? Porque apenas o reino de Deus vai conseguir fazer o que nenhum governo humano consegue. Vai resolver todos os problemas da humanidade de verdade. Então pense nisso, reflita. Estou realmente apoiando o reino de Deus? Eu acredito nesse reino e me empenho até mesmo em divulgá-lo a outras pessoas, a ensinar essa esperança verdadeira. Nós vimos aqui nesses breves minutos como é importante adorar a Deus da maneira correta. Nós podemos até nos lembrar de Mateus 7,15, quando Jesus ali alertou que haveriam falsos profetas e que eles seriam como lobos vorazes. Eles iriam enganar as pessoas. E as crenças citadas acima não é para falar mal de nenhuma religião. É apenas para comparar o que as pessoas estão sendo ensinadas, o que elas estão acreditando com o que a Bíblia está dizendo que é certo. As pessoas estão sendo desviadas para aquela estrada larga. E o caminho da adoração pura, ele está sendo escondido por falsos ensinos. Nós vimos hoje que Deus, ele espera e quer muito ser adorado da maneira correta. E já que ele nos deu essa capacidade intelectual de pensar, raciocinar, nós podemos fazer perguntas como as muitas que foram feitas aqui hoje. E refletir na resposta, buscar a resposta dentro da nossa própria Bíblia. Então você que está hoje assistindo uma reunião, talvez pela primeira vez, você que está ainda estudando a Bíblia, começou a conhecer a Jeová, não se assuste. Muitos de nós passamos por isso, tínhamos crenças erradas. Éramos sinceros, mas servimos a Deus de forma errada. E quando conhecemos a verdade, nós fomos fazendo as mudanças. E vocês, irmãos, que levam essa verdade de casa em casa, não desanimem. Pessoas sinceras estão ansiosos de ouvir a verdade sobre a Bíblia. Se você que está estudando quiser realmente saber com certeza o que é genuíno, verdadeiro e real na adoração a Deus, não desista de fazer o seu estudo. Você que às vezes vem no Salão do Reino e ainda não estuda, comece hoje mesmo a conhecer mais a Deus através da sua Bíblia. Faça uma pesquisa profunda das suas crenças dentro da Bíblia Sagrada. Nós não temos o tempo para abordar muito mais coisas, mas qualquer dúvida que você tiver pode ser perguntada e tirada através da Bíblia. Assim, queridos irmãos, nossos amigos, visitantes, nossos estudantes, todos nós, quanto mais nós passamos a conhecer a Jeová, conhecer a verdade, adorá-lo da maneira certa, mais a nossa fé vai crescer, mais vamos agradar a Ele. Em consequência disso, Jeová se tornará tão real para nós que nós o veremos como aquele grande amigo que nós precisamos ter. Aquela pessoa confidente, de confiança, que vai nos ajudar em qualquer circunstância. Se nós continuarmos unidos, decididos a adorar a Jeová, vamos ter muita alegria já agora nesse sistema,
mas no futuro receberemos as bênçãos eternas para viver para sempre, numa terra restaurada, como nosso amoroso Deus Jeová designou, queria para todos nós. Somos muito gratos a nosso Pai, nosso Deus Jeová, por informações tão precisas tiradas de sua palavra Bíblia. E também agradecemos o irmão Augusto por ter vindo até a congregação proferir esse discurso para nós. Agora a nossa reunião prossegue com o estudo da Sentinela, com o irmão Brás Lopes de Paula. Sejam todos bem-vindos. É um imenso prazer nós estarmos juntos aqui, para mais um estudo da revista Sentinela. Irmão, amigo, estudante, todos que estão aqui presentes fizeram esforços para estar presentes aqui hoje, Temos certeza que juntos nós vamos tirar muito proveito desse estudo. E pode ter certeza que vai ser uma matéria bem encorajadora para todos nós. E, como de costume, nós vamos iniciar essa reunião entoando um cântico de louvor a Jeová. Então, convidamos os presentes, aqueles que puderem ficar em pé, para juntos nós entoarmos o cântico número 57. Pregue a todo tipo de pessoas, baseado em 1 Timóteo 2,4. Vamos cantar todos juntos. Esse é um cântico muito empolgante, Muito gostoso, Cântico agradável, como todos os outros, mas ele parece que é mais... mexe conosco, E ele fala muito sobre a pregação, E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, no nosso estudo de hoje, O estudo 11. O tema é imite o zelo de Jesus na pregação. Talvez o irmão aqui, a irmã, talvez já servem a Jeová por décadas, talvez muitas décadas, outros, talvez alguns anos, há pouco tempo. Mas independente de quanto tempo você serve a Jeová, tenho certeza que você se lembra do primeiro dia que você trabalhou na pregação, Você se lembra com muito carinho desse dia, Foi um dia muito especial. Você estava ansioso, talvez nervoso. E alegrou muito o coração de Jeová com isso, E esse estudo vai falar sobre uma qualidade que nós desenvolvemos para pregar e que nós precisamos continuar com essa qualidade, o zelo na pregação, Por exemplo, em Lucas capítulo 10, versículo 1, o texto temático desse estudo, ele diz: o Senhor os enviou de 2 em 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele mesmo estava para ir. Então Jesus iniciou essa obra e ele fez isso com muito zelo. Então nós queremos imitar o exemplo de Jesus, Como que nós podemos fazer isso? Nós vamos considerar 4 maneiras no estudo de hoje que nós podemos imitar o zelo de Jesus na nossa pregação, para sermos zelosos e alegres assim como Jesus. Todos estão convidados, fiquem à vontade para participar com seus comentários, vai ser muito bom ouvi-lo aqui. Talvez já tenha algum tempo que você não participa com seu comentário, Então se esforcem em participar hoje. Gostaríamos muito de ouvir o seu comentário, será muito bem-vindo. E não se preocupe, fique bem tranquilo e à vontade, que nós nos alegraremos muito em ouvir você aqui, tá bom? Quem irá fazer a leitura para nós hoje é o nosso irmão Peterson. Vamos então ouvir, por favor, irmão Peterson, a leitura do parágrafo 1. Se existe uma coisa que diferencia o povo de Jeová daqueles que dizem ser cristãos, é o zelo na pregação. Mas às vezes pode ser difícil se sentir empolgado para ir na pregação. Talvez você se identifique com as palavras de um ancião bem dedicado, que disse: tem hora que eu não sinto nenhuma vontade de pregar. Antes de nós fazermos a pergunta aqui do parágrafo 1, quem gostaria de explicar para nós essa nota e entenda melhor sobre zelo que nós vamos considerar no estudo de hoje? Irmã Janete? Nesse estudo, a palavra zelo, então, se refere ao entusiasmo e à empolgação que os cristãos eles sentem ao adorar a Jeová. Isso, obrigado, irmã Janete. Então, é esse zelo, esse entusiasmo, a empolgação. É isso que nós vamos considerar no estudo de hoje, como que nós podemos imitar Jesus nessas qualidades. A pergunta do parágrafo 1. Qual é uma das coisas que diferenciam o povo de Jeová daqueles que dizem ser cristãos?
Irmã Aparecida? Então, o zelo na pregação é uma das coisas que diferencia o povo de Jeová. Obrigado, irmã Aparecida. A irmã Luciene? E é interessante as palavras que Paulo ele disse a Tito, né, em Tito 2,14. Ele falou que Cristo Jesus se entregou por nós a fim de nos purificar, né? Ou seja, como povo purificado, nós temos que nos esforçar em proclamar as boas novas do reino de Deus. Isso mesmo. Por que nós temos que nos esforçar? O que pode acontecer? Irmã Vanessa? Que às vezes, devido à nossa imperfeição, pode ser difícil nos sentir empolgados para ir na pregação. Até mesmo um ancião disse que tem hora que ele não sentia nenhuma vontade de pregar. Então, é isso que o estudo vai abordar. Isso. Um irmão dedicado, né, zeloso, mas que às vezes isso pode acontecer. Então, vamos ver como que nós podemos ter esse zelo, né, de continuar imitando a Jesus. Vamos ouvir a leitura do parágrafo 2? Pode ser que você se sinta mais animado para participar em outros aspectos do serviço a Jeová do que na pregação. Por que isso acontece? Pense, por exemplo, em quando construímos e fazemos a manutenção de salões do reino, apoiamos a ajuda humanitária ou encorajamos nossos irmãos. Nesses casos, conseguimos ver os resultados na hora e é mais fácil sentir que nossos esforços valeram a pena. Além disso, o ambiente nesses lugares é muito bom. Ali sentimos o amor e a paz entre os irmãos e temos certeza que somos valorizados pelo que fazemos. Por outro lado, talvez preguemos no mesmo território por anos e parece que temos poucos resultados ou que as pessoas rejeitam a nossa pregação. E sabemos que, quanto mais perto estivermos do fim, mais oposição vamos enfrentar. Então, o que pode nos ajudar a manter ou até aumentar o zelo na pregação? Porque às vezes pode parecer difícil se sentir animado para participar na pregação. Irmão Otávio? Pode ser que a gente pregue em um território por anos e não vejamos os resultados, e parece que as pessoas rejeitam a nossa mensagem. Obrigado, irmão Otávio, pelo seu comentário. Irmã Fátima? Às vezes nós não vemos resultado e aí isso faz com que nos desanimamos. Agora, por exemplo, em outras modalidades, como construção ou manutenção de salão do reino, também ajuda humanitária, sermos communities, esses outros... Essa outra modalidade, a gente vê o resultado imediato. E no caso da pregação, não. Às vezes, décadas a gente está pregando ali e, aparentemente, nós estamos vendo o resultado. E, às vezes, as pessoas são até hostis com a gente. Então, aí pode gerar um desânimo mesmo. É verdade. Obrigado, irmã Fátima, pelo seu comentário. Aí tem uma perguntinha no final. Então, o que pode nos ajudar a manter ou até aumentar o zelo na pregação, né? Vamos ver, parágrafo 3. Podemos aprender sobre ter zelo na pregação por considerar o exemplo de Jesus. Durante seu ministério, o zelo dele nunca diminuiu. Na verdade, ele se esforçou ainda mais com o passar do tempo. Em uma ilustração, Jesus comparou o seu ministério aos esforços de um homem que cuidava de um vinhedo. Esse homem passou 3 anos tentando cultivar uma figueira que não dava fruto. Da mesma forma, Jesus tinha passado cerca de 3 anos pregando para os judeus, e a maioria não aceitou sua mensagem. Mas, assim como aquele homem não desistiu da figueira, Jesus não desistiu das pessoas nem desanimou no seu ministério. Pelo contrário, ele se dedicou ainda mais para ajudar as pessoas a aceitar as boas novas. Antes da pergunta, nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, os versículos 6 ao 9. Evangelho de Lucas 13, do 6 ao 9. Vamos pedir para a irmã Michele ler para nós? E então,
contou a seguinte ilustração. Um homem tinha uma figueira plantada no seu vinhedo e foi procurar um fruto nela, mas não achou nenhum. Ele disse então ao homem que cuidava do vinhedo: agora já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, mas não achei nenhum. Corte-a, porque ela devia ocupar o solo inutilmente? Em resposta, o homem lhe disse: Senhor, deixa-a por mais 1 ano. Eu vou cavar em volta dela e pôr estrume. Se no futuro ela produzir fruto, muito bem. Se não, pode cortá-la. Obrigado, irmã Michele, pela leitura. O que aprendemos sobre o zelo de Jesus em Lucas 13, do 6 ao 9? Irmão Jonas? Aqui Jesus foi bem específico, né? Hoje não é comum também nós sair para pregar, as pessoas até chegam a falar, vocês ainda estão nesse negócio de Bíblia, coisa do passado. Nós temos que estar sempre lá, cultivando, né? Assim como Jesus cultivou, deu esse exemplo, nós também temos que fazer a mesma coisa que ele. Obrigado, irmão Jonas. Irmã Simone? Jesus usou até uma ilustração aqui, né, comparou o seu ministério ao esforço de um homem cultivando um vinhedo. Diz que esse homem, ele passou 3 anos tentando cultivar uma figueira e nesses 3 anos ela não deu frutos. Então, da mesma forma, Jesus também, ele passou 3 anos pregando ali pelos judeus e os judeus, eles não aceitaram a mensagem de Jesus. Mas Jesus, ele não desistiu. Ao contrário, né? Jesus ele não desanimou, mas ele dedicou ainda mais tempo para cultivar ali o amor que aquelas pessoas podiam ter, o zelo pela pregação, e ele para poder aceitar as boas novas. Então, jamais Jesus ele diminuiu ou o seu zelo diminuiu, ao contrário, com o passar do tempo isso foi aumentando. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Obrigado pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 4. Neste estudo, vamos ver como Jesus mostrou zelo na pregação, principalmente durante seus últimos 6 meses aqui na Terra. Aprender sobre o que Jesus ensinou e imitar seu exemplo vai nos ajudar a manter nosso zelo. Vamos considerar 4 coisas que podemos aprender do exemplo de Jesus. 1. Ele se concentrava na vontade de Jeová. 2. Ele tinha bem em mente as profecias da Bíblia. 3. Ele confiava na ajuda de Jeová. E 4, ele mantinha uma atitude positiva em relação às pessoas. Que 4 coisas vamos aprender do exemplo de Jesus? Irmã Linda Lauren? O primeiro é que ele se concentrava na vontade de Jeová. Obrigado, Linda Lauren. O segundo? Irmã Rosângela? Ele tinha bem em mente as profecias da Bíblia. Muito bem, obrigado, irmã Rosângela. Irmã Mariana? Ele confiava na ajuda de Jeová. Muito bem. E o 4? Irmã Durvalina? Ele mantinha uma atitude positiva em relação às pessoas. Isso, muito bem. Obrigado pelos comentários, irmãos. Então, esses 4 pontos nós vamos considerar agora e ver como nós podemos imitar cada um desses pontos para manter o mesmo zelo que Jesus no nosso ministério. Vamos então ao primeiro ponto. Jesus se concentrava na vontade de Jeová, parágrafo 5. Jesus pregou com zelo as boas novas do reino porque sabia que era isso que Deus queria que ele fizesse. Para Jesus, a pregação era o trabalho mais importante na sua vida. Mesmo durante os últimos meses do seu ministério, ele continuou viajando de cidade em cidade e de aldeia em aldeia para ensinar as pessoas. Jesus também treinou outros para pregar as boas novas assim como ele. Como Jesus mostrou que se concentrava em fazer a vontade de Deus?
Irmão João Davi. Então, para Jesus, a pregação era um trabalho mais importante na sua vida, né? Mesmo durante os últimos meses de seu ministério, ele continuou viajando, ele pregava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, para ensinar as pessoas, né? E também ele treinou outros para pregar as boas novas, assim como ele. E hoje ele continua nos treinando também, né? Jeová, Jesus, né? Para a gente fazer esse trabalho tão importante que nós fomos incumbidos a fazer, pregar e ensinar e fazer discípulo. Isso mesmo, obrigado, João Davi. É esse exemplo que nós queremos imitar, né? Vamos ao parágrafo 6. Hoje, a pregação das boas novas ainda é o trabalho mais importante que Jeová e Jesus querem que façamos. Na verdade, todo o trabalho que fazemos para Jeová está ligado diretamente à obra de pregação. Por exemplo, construímos salões do reino para que os interessados tenham onde se reunir para adorar a Jeová. Além disso, tudo o que é feito em Betel tem como objetivo apoiar as necessidades no campo. E a ajuda humanitária serve não só para cuidar das necessidades materiais dos irmãos, mas também para ajudá-los a voltar com sua rotina espiritual, o que inclui a pregação. Então, quando lembramos que a pregação é um trabalho mais importante que Jeová quer que façamos, nos sentimos motivados a participar o máximo possível nessa obra. János, um ancião na Hungria, diz: eu sempre tento lembrar que nenhum outro trabalho que fazemos para Jeová substitui a pregação. Ela é a nossa principal designação. Como a obra de pregação está ligada a outras atividades que fazemos na organização? E aqui nós temos uma imagem que explica também esse aspecto, né? Uma Aparecida? Por causa da pregação, se faz necessário ter mais salões no reino. O trabalho em Betel visa ajudar a obra de campo e ajuda humanitária ajuda não só os irmãos, mas também os novos. Obrigado, irmã Aparecida. Obrigado pelo seu comentário. Irmão Lucas? Se nós analisarmos o último relatório, praticamente 300 mil pessoas por ano são batizadas. Fomos dividir em congregação de 100 pessoas, dá mais de 300 congregações. Então, imagine 300 congregações, são 300 novos salões do reino. E imagine a quantidade de publicação para alimentar essas pessoas. Então, é um trabalho em cascata, vai se precisando de mais pregadores, mais salões do reino, e são todas as atividades disponíveis, mais cursos para ancião, mais cursos para as áreas ministeriais. Então, é muito importante que a gente participe em todas essas atividades, que uma coisa leva a outra. Obrigado, irmão Lucas. Irmão Isaías? É muito interessante, né, nós observarmos esse ponto de vista, né, que, como diz aí, todo o trabalho que fazemos está ligado ao trabalho de pregação, à obra de pregação, né? Então isso realmente deve nos empolgar, porque tudo está girando em torno da obra de pregação. É um privilégio muito grande para nós, então, fazermos parte de todo esse trabalho realizado. Isso está de acordo com Mateus 24:14, Mateus 28:19 e 20. E aí tem essa imagem aqui que pode nos ajudar nesse aspecto também, né? Quem gostaria de comentar, no Adriano? Então, na imagem nós observamos dois irmãos que parecem servir em Betel ou na área da construção, mas como os dois estão trabalhando juntos, a gente imagina que sejam no mesmo local, não é? E eles estão muito felizes incumbindo a função em construção civil, no cuidado com os locais de adoração. Também o irmão aqui embaixo, talvez lidando com assuntos teocráticos, um escritório de tradução, por exemplo, poderia ser. Mas à direita nós observamos até num plano maior, a foto é maior, porque mostra qual é a obra mais importante que eles querem realizar para Jeová. Aquilo que eles fazem é excelente, mas a prioridade
é pregar, é conversar, usar a Bíblia, falar com pessoas sinceras. E a gente observa que o semblante deles também é de entusiasmo, de zelo, de empolgação com essa atividade. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Irmão Adriano também, Marrose? E o comentário desse ancião mostra bem isso para nós, né? Ele disse: eu sempre tento lembrar que nenhum outro trabalho que fazemos para Jeová substitui a pregação. Ela é a nossa principal designação. Isso mesmo. Irmão Nilson? Recentemente, pregando no sábado à tarde, aí nos deparamos com um senhor jovem que estava para lavar o seu carro, mas ao mesmo tempo aceitou ouvir a nossa mensagem, mensagem da Palavra de Deus. Depois de explicarmos alguns detalhes, o trabalho que a gente faz, ele elogiou e ficou surpreso também. Então vocês pregam no mundo inteiro? Na verdade, cerca de 240 países, né? Mas precisa ter muita coragem, vocês estão de parabéns, deu elogios, então nós ficamos felizes, mesmo que não tenhamos recebido um elogio por causa do trabalho, porque na verdade não somos merecedores, né? Estamos fazendo o que realmente devíamos fazer, assim como Jesus fazia. Então, perseverar no trabalho vai dar motivo de alegria e louvor para Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmão Nilson. Vamos então ao próximo parágrafo, parágrafo 7. Podemos aumentar nosso zelo no ministério por ter o mesmo ponto de vista de Jeová sobre as pessoas. Ele quer que o maior número de pessoas possível escute e aceite as boas novas para serem salvas. Por isso, ele nos ajuda a melhorar nossas habilidades em compartilhar essa mensagem. Um exemplo disso é a brochura Ame as Pessoas, Faça Discípulos, que nos dá sugestões práticas de como iniciar conversas com o objetivo de abrir estudos bíblicos. Mesmo que as pessoas não sirvam a Jeová agora, elas talvez tenham a oportunidade de fazer isso antes do fim da grande tribulação. Então, o que dizemos para elas agora poderá no futuro motivá-las a tomar essa decisão. Mas isso só será possível se continuarmos pregando. Vamos abrir nossas Bíblias aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, os versículos 3 e 4. Vamos pedir para a irmã Cláudia ler para nós. Isso é bom e agradável à vista do nosso Salvador, Deus, que deseja que todo tipo de pessoas sejam salvas e venham a ter conhecimento exato da verdade. Obrigado pela leitura, irmã. Por que Jeová quer que continuemos pregando? Vamos ouvir aqui. Pode falar seu nome, por favor. Keila. Porque ele quer que o maior número de pessoas possível escute e aceite as boas novas para serem salvas. Exatamente, esse é o motivo. Obrigado, Keila, pelo seu comentário. Irmão Oswaldo? E esse trabalho é tão importante porque ele nos ajuda a melhorar a nossa habilidade em compartilhar essa mensagem, né? Então, Jeová, ele quer que nós façamos esse trabalho e levamos a mensagem para as pessoas. E um exemplo disso é a brochura Ame as Pessoas, Faça Discípulos, né? Que nos dá a sugestão prática de como iniciar conversas com o objetivo de abrir estudos bíblicos. Isso, muito bem. Irmã Evanúzia? Pode acontecer de hoje conversarmos com as pessoas, né, sobre as mensagens da Bíblia e elas não dão atenção ou não tomarem uma posição, né? Mas interessante é que no futuro elas podem se lembrar do que falamos com ela. E quem sabe elas não vão ser motivadas a tomar uma decisão, né, ou decidir a servir a Jeová. Só que elas só vão lembrar se tiverem ouvido. Então nós precisamos perseverar, né, em pregar as boas novas às pessoas. Isso mesmo.
Irmã Joelma? É interessante que o parágrafo diz que as pessoas talvez tenham a oportunidade de fazer isso, de voltar a servir a Jeová antes do fim da grande tribulação. No entanto, uma revista recente, de agosto de 2025, ela faz uma atualização disso, né, mostrando um novo entendimento e indicando que nós vamos continuar pregando e as pessoas teriam a oportunidade de aceitar as boas novas até pouco antes do fim definitivo no Armagedon. Então, esse ajuste no entendimento mostra que nós vamos pregar mais do que nós imaginaríamos. Então, agora é a hora de renovarmos o nosso zelo nesse ministério. Isso mesmo. Muito bem. Obrigado. Mas Vanessa? E é interessante que se a gente fizer o paralelo com aquela árvore que não estava produzindo, né? Então é como se fosse o tempo da árvore produzir, né? Ficou mais um tempinho, um ano, né? Para ela poder produzir. Então a gente aguarda esse tempo que ela pode dar frutos, né? No futuro. Isso. Quantos casos, né? Os irmãos provavelmente já passaram por isso na pregação, né? De encontrar pessoas que falaram que no passado alguém da família estudou, ou ele mesmo estudou e parou, né? Agora volta. Então, esse é o objetivo, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Agora nós vamos para o segundo ponto para imitarmos o zelo de Jesus. Jesus tinha bem em mente as profecias da Bíblia, parágrafo 8. Jesus sabia como as profecias bíblicas iriam se cumprir. Por exemplo, ele sabia que o seu ministério duraria apenas 3 anos e meio. Ele também sabia quando e como ele morreria. Por isso, ele usava seu tempo da melhor forma possível, pregando com zelo para cumprir sua designação. Como conhecer as profecias bíblicas influenciou a forma como Jesus usava seu tempo? Irmão Danilo? Então Jesus, por conhecer bem as profecias, ele sabia que elas iriam se cumprir. Então, ele sabia que seu ministério então duraria apenas 3 anos. Então, por isso ele usava seu tempo da melhor forma possível, pregando com zelo para cumprir essa designação. Obrigado, irmão Danilo. Bom. Vamos ao parágrafo 9. Entender as profecias da Bíblia nos motiva a pregar com zelo, porque sabemos que logo virá o fim deste sistema. Estamos vendo como os acontecimentos mundiais e o comportamento das pessoas cumprem as profecias da Bíblia sobre os últimos dias. Também vemos a rivalidade entre a potência mundial anglo-americana e a Rússia e seus aliados. Isso está cumprindo a profecia de que o rei do sul e o rei do norte lutariam um contra o outro no tempo do fim. E entendemos que os pés da estátua da profecia de Daniel 2, do 43 a 45, representam a potência mundial anglo-americana. Temos certeza de que em breve, muito em breve, o reino de Deus vai destruir os governos humanos. Essas profecias nos mostram onde estamos na linha do tempo e que precisamos pregar as boas novas com urgência. Por que entender as profecias da Bíblia nos motiva a pregar com zelo? Não, Caio? Porque as profecias mostram que estamos vivendo no tempo do fim e que logo o reino de Deus trará justiça. Exatamente. Esse é um ponto importante, né? Nós conseguimos entender em que ponto nós estamos, né? Irmão Renan? Sem dúvida, ao analisarmos a fundo essas profecias, fica evidente o quão perto desse fim nós estamos, né? Afinal, já não tem mais muitos acontecimentos para esperarmos ainda para que esse fim venha. Então, realmente, mais do que nunca, podemos dizer que é urgente realizarmos esse trabalho de pregação. Isso. Especialmente em nossos dias, que profecia nós estamos vendo se cumprir, conforme mostra aqui. Mas, Giovana?
acompanhando as notícias, nós conseguimos ver claramente, principalmente duas profecias, né? Sobre a rivalidade entre o rei do sul e o rei do norte, sendo a potência mundial anglo-americana e a Rússia. E também sobre a estátua, né? Os pés da estátua, que seriam não totalmente de ferro, né? Seriam de argila também, mostrando que eles se renderiam um pouco ao povo. E é isso que nós vemos que acontece também com a potência mundial anglo-americana, né? Então, nós podemos perceber por essas profecias onde nós estamos na linha do tempo. Isso. E quando nós nos damos conta disso, de onde nós estamos na linha do tempo, como que isso nos ajuda a imitar a Jesus? Irmã Késia? Jesus intensificou no 4º ano a sua pregação, né? Então, nós também estamos nos últimos dias. Vamos intensificar também nosso trabalho de pregação. Isso. Entender a urgência. Não, Davi? Então, queremos continuar pregando com zelo, com entusiasmo, não desanimarmos, se empenharmos mais nesse trabalho tão importante. Isso mesmo. Obrigado, irmão Davi. Vamos ao parágrafo 10. As profecias da Bíblia também contêm uma mensagem de esperança que queremos muito compartilhar. Carrie, uma irmã que serve na República Dominicana, diz: quando eu paro para pensar nas coisas incríveis que Jeová promete fazer no futuro, eu fico com uma vontade enorme de falar sobre isso com os outros. As pessoas estão enfrentando vários problemas, e dá para ver que elas precisam muito saber das promessas de Jeová. Além disso, as profecias da Bíblia nos mostram que Jeová sempre está nos apoiando nessa obra. Leila, que vive na Hungria, diz: o texto de Isaías 11, do 6 ao 9, me lembra que qualquer pessoa pode mudar com a ajuda de Jeová. Por isso, eu quero compartilhar as boas novas com todos, mesmo com aqueles que parecem que não vão aceitar. Já Christopher, um irmão de Zâmbia, comenta: Marcos 13:10 diz que as boas novas seriam pregadas no mundo todo, e é um prazer enorme ajudar a cumprir essa profecia. E no seu caso, que profecias da Bíblia motivam você a continuar pregando? De que outras maneiras as profecias da Bíblia nos motivam a pregar? Irmã Débora? Então, a profecia que me ajuda a motivar a pregar mais é Mateus 24:14. Muito bom. O objetivo da nossa pregação, né? Irmã Luciene? Aqui o parágrafo fala, né, de alguns irmãos, né, igual a irmã da República Dominicana. Ela fala que quando ela para pensar nas coisas incríveis que Jeová promete no futuro, ela fica com vontade enorme de falar sobre isso com as pessoas, né? Porque as pessoas estão enfrentando vários problemas e dá para ver que elas precisam muito saber das promessas de Jeová. E eu, particularmente, o que me motiva muito a continuar pregando é a profecia de Isaías 33:24, né, que fala que nunca mais ninguém vai dizer estou doente. Muito bom. Irmão Rafael? Para mim, uma coisa que eu gosto de compartilhar com as pessoas, que enche meu coração de alegria, é lembrar as palavras ali de Isaías, que foi citado no parágrafo, né? A nossa irmã tem isso em comum comigo, né? Ali descreve um belo cenário pacífico, né? Mas uma coisa que chama bastante a minha atenção é a fala que diz que não se causará ruína, nenhum dano em todo o Santo Monte, né? Então isso eu gosto de compartilhar, raciocinar com as pessoas e ao mesmo tempo que eu falo para elas, me encorajo cada vez mais. Muito bem. Macaline?
E isso também se aplica aos nossos parentes, né? Muitas vezes a gente acha que por já ter convidado, já ter pregado, ou até algumas vezes falado das boas novas, talvez não aceitou, então deixamos de canto. Mas como o parágrafo mesmo disse, qualquer pessoa pode mudar com a ajuda de Jeová. E mesmo com aqueles que parecem que não vão aceitar. Só quem sabe do futuro é Jeová, né? E Jeová pode mudar, como a gente vai ver no estudo, Jeová ele realmente pode mudar qualquer situação para cumprir a vontade dele. Isso mesmo, muito bom. Malece? Eu também compartilho esse mesmo sentimento do irmão Christopher, de Zâmbia, que disse que é um prazer enorme ajudar a cumprir essa profecia de Marcos 13:10, que as boas novas seriam pregadas no mundo inteiro. Muito bom, né? Certamente cada um dos irmãos aqui presentes tem uma profecia que o inspira, né? Ou que você quer ver o cumprimento, né? Isso motiva você a continuar com esse trabalho, né? E assim estamos imitando a Jesus, né? Agora nós vamos passar para o terceiro ponto que nós podemos imitar a Jesus. Jesus confiava na ajuda de Jeová, parágrafo 11. Jesus confiava que Jeová o ajudaria a continuar pregando com zelo. Por mais que Jesus falasse de modo respeitoso e escolhesse bem suas palavras, ele sabia que as boas novas causariam muitas discussões e forte oposição. Por causa de sua pregação, os líderes religiosos tentaram matá-lo algumas vezes. Mesmo assim, Jesus continuou pregando porque sabia que Jeová estava com ele. Jesus disse: "Não estou sozinho, mas o Pai, que me enviou, está comigo. Ele não me deixou só, porque faço sempre o que lhe agrada." Antes da pergunta, nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 49 e os 53. Irmã Andréia, pode ler para nós? Eu vim para acender um fogo na terra. E o que mais posso desejar se ele já foi aceso? Estarão divididos, pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Obrigado, irmã Andréia, pela leitura. Por que Jesus precisava confiar em Jeová para continuar pregando com zelo? Irmão Geraldo? Porque ele sabia que as boas novas causariam divisões, né? Discussões, oposição, né? Aqui fala a respeito do fogo, né? Que foi lançado, e fala também da família, né? Pai contra filho, filho contra pai, a nora contra a sogra, enfim, né? Então, por isso que ele confiava realmente que Jeová ajudaria e também ajudaria que ele fosse respeitoso e escolhesse bem as palavras. Isso mesmo. Então enfrentaria desafios, né? No Benfica? Então Jesus ele tinha que confiar muito em Jeová, orar e pedir muita ajuda, porque nós vemos aqui em João 8:59 que tentaram apedrejá-lo. E aí, logo na frente, João 10:31, novamente tentaram apedrejar Jesus. E aí em João capítulo 10, do 39, tentaram prender. Então imagine como é que ele estava emocionalmente com isso. Ele estava levando uma mensagem que ajudava as pessoas, mas as pessoas também tinham a reação delas. Então ele confiava em Jeová, que Jeová ajudaria ele para ele continuar seu ministério. Isso mesmo. Obrigado, irmão Benfica. Vamos ao parágrafo 12. Jesus lembrou seus discípulos de que eles também podiam confiar na ajuda de Jeová. Muitas vezes, ele garantiu que Jeová os ajudaria, mesmo quando enfrentassem perseguição. Mas Jesus também pediu que eles fossem cautelosos. Ele os orientou a não forçar ninguém a aceitar a mensagem do reino. E também falou para eles fugirem quando necessário. Por mais que Jesus fosse zeloso e confiasse em Jeová, ele não corria risco sem necessidade.
Como Jesus preparou os seus discípulos para continuar pregando quando enfrentassem perseguição? Irmã Regiane? Jesus garantiu que Jeová cuidaria deles mesmo quando eles sofressem perseguição. E também deu várias orientações, que eles fossem cautelosos e que não forçassem ninguém a aceitar a mensagem. E também falou para eles fugirem quando fosse necessário, seguindo o exemplo dele, que ele mesmo não corria risco sem necessidade. Isso, muito bem. Obrigado, irmã. Irmã Rose? E conforme mostra o texto de Mateus 10, 18 ao 20, Lucas 12, 11 e 12, eles podiam contar com a ajuda do Espírito Santo de Jeová, que capacitaria eles a sempre defender a verdade. Isso mesmo. Com essa ajuda, com certeza iam conseguir terminar o seu trabalho, né? Vamos ao parágrafo 13. Hoje nós também precisamos da ajuda de Jeová para pregar com zelo quando enfrentamos oposição. Porque você pode ter certeza de que Jeová vai ajudar você? Por causa do que Jesus pediu numa oração, que está registrada em João capítulo 17. Ali, Jesus pediu para Jeová cuidar dos apóstolos, e ele respondeu a esse pedido. O livro de Atos mostra como Jeová ajudou os apóstolos a pregar com zelo, apesar de oposição. Nessa mesma oração, Jesus também pediu que Jeová cuidasse daqueles que aceitassem a mensagem dos apóstolos. E isso inclui você. Jeová continua respondendo a essa oração até hoje. Ele vai te ajudar, assim como ajudou os apóstolos. Por que você pode ter certeza de que Jeová vai ajudar você? Irmã Elaine? Porque nós estamos incluídos, né, na oração que Jesus fez a Jeová. Ali ele pediu, né, para que Jeová cuidasse dos apóstolos, né? E no livro de Atos nós vemos que Jeová ele fez isso, né? Ajudou que eles continuassem pregando com zelo mesmo sofrendo oposição. E ali nessa oração Jesus disse para que ajudasse aqueles que aceitassem, né, a mensagem dos apóstolos, que somos nós, né? Então, com certeza ele vai fazer o mesmo por nós. Isso mesmo. Podemos estar confiantes quanto a isso, né, irmão Oscar? Isso, essa ajuda, essa garantia se estende até nossos dias, porque Atos 1:8 dá total garantia que Jeová ia nos ajudar na pregação, enviando o seu Espírito Santo. Sendo assim, não importa se estivéssemos há 100 anos atrás ou até mais antes, ou futuramente, qualquer fosse a época, Jeová estaria com o seu povo. Exatamente. Obrigado, irmão Oscar. Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 14. Conforme o fim se aproxima, pode ficar cada vez mais difícil pregar as boas novas com zelo. Mas Jesus nos garantiu que vamos ter toda a ajuda que precisarmos. Assim como Jesus e seus discípulos, deixamos que as pessoas decidam se vão nos escutar ou não, e não discutimos com elas. Mesmo em lugares onde nossa obra é restrita, nossos irmãos conseguem pregar as boas novas porque confiam em Jeová, não em sua própria força. Da mesma forma que Jeová fortaleceu seus servos no passado, Ele também nos dá poder hoje para que a pregação seja realizada plenamente, até que Ele diga que o trabalho terminou. Então, confie em Jeová, e Ele vai te ajudar a continuar pregando com zelo. Porque sempre vamos conseguir pregar com zelo, mesmo em tempos difíceis. Irmão Gustavo? A verdade é que a obra de pregação ela tem se tornado cada vez mais desafiadora, seja por causa da recepção das pessoas, ou por causa de governos que proíbem a obra em alguns países. Mas nós devemos nos lembrar que nós temos um ajudador. Jeová, Jesus e os anjos, eles estão ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando. O final do parágrafo nos destaca isso. Confie em Jeová e Ele vai te ajudar a continuar pregando com zelo, e isso apesar das dificuldades que nós enfrentamos.
Isso mesmo. Obrigado, irmão. Irmão Canada? Lucas capítulo 21, versículos 12 a 15, Jesus disse que realmente aconteceria perseguição. Mas no versículo 13 disse que resultaria isso a oportunidade para nós dar testemunho. Mas ficamos com a dúvida, mas como podemos fazer isso? Aí temos a promessa de Jesus Cristo no versículo 15, porque eu lhes darei palavras e a sabedoria. Então, assim como Jesus, podemos contar com a ajuda de Jeová e de Jesus Cristo, mesmo que a situação piorar, para podermos mesmo que a situação piore, nós podemos continuar pregando. Isso mesmo. E aí nós temos essa imagem que mostra como que os irmãos confiam, né? Continuam confiando em Jeová mesmo sob proscrição, né? Ricardinho? Realmente, a Bíblia fala que a gente seria proibido de pregar em alguns países, né? E mesmo assim, os nossos irmãos, eles encontram maneiras sutis, maneiras discretas de pregar em segurança. Como vimos nessa imagem, né? O irmão, ele está dando testemunho informal enquanto ele abastece o seu carro no posto de gasolina. Isso mesmo. Uma forma de confiar em Jeová, né? Agora nós vamos passar ao próximo ponto. Jesus mantinha uma atitude positiva. Parágrafo 15. Jesus manteve uma atitude positiva sobre a obra de pregação. Isso o ajudou a não perder seu entusiasmo e continuar dando seu melhor. Por exemplo, cerca de 1 ano depois de começar a pregar, Jesus percebeu que muitas pessoas estavam dispostas a ouvir as boas novas. Ele até comparou essas pessoas com um campo que estava pronto para a colheita. Mais ou menos 1 ano depois, ele falou de novo sobre isso aos seus discípulos. A colheita realmente é grande. E mais tarde, ele ainda repetiu: a colheita realmente é grande. Peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Jesus nunca deixou de acreditar que as pessoas poderiam aceitar as boas novas. E ele ficava muito feliz quando isso acontecia. Como sabemos que Jesus tinha uma atitude positiva sobre a pregação? Irmão Gabriel? Nós vemos que ele sempre citava com entusiasmo que a colheita era grande, ou seja, que havia trabalho a ser feito, quando ele comparava as pessoas como um campo para ser colhido. Aqui mostra que ele falava isso mais de uma vez e ainda assim ajudava os seus discípulos a que fizessem esse serviço. Então Jesus nunca deixava de acreditar nas pessoas e por fazer esse serviço com alegria, quando ele viu o resultado, ele também se sentia alegre. Isso mesmo. Obrigado, irmão Gabriel, pelo seu comentário também. Irmão Rafael? O que contribuía também para isso que o irmão acabou de comentar, aqui no parágrafo fala que muitas pessoas estavam dispostas a ouvir as boas novas. E não que necessariamente elas iriam aceitar. Mas isso motivava Jesus a continuar pregando, a continuar fazendo, cumprindo sua designação, né? E de fato é isso que mostrou para ele que as pessoas, que haviam muitas pessoas, né? E ele ficava feliz com todos os resultados. Então, traçando um paralelo para nós, no nosso território, é isso que nós precisamos, dar o primeiro passo, né? Imitar o exemplo de Jesus e estar lá na pregação, declarando a respeito de Jeová a outros. E não esperando ou criando expectativas, e sim mantendo a felicidade por estar fazendo essa atividade, né? Obrigado, irmão Rafael, também pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 16. Para ajudar seus discípulos a não perder o zelo, Jesus mostrou como a mensagem que eles estavam pregando teria ótimos resultados. Por exemplo, veja 2 ilustrações que ele contou.
Em uma delas, Jesus usou um pequeno grão de mostarda para ensinar que a mensagem do reino iria crescer de uma forma impressionante e que nada poderia impedir esse crescimento. Já em outra ilustração, ele usou o fermento para mostrar como a mensagem do reino iria se espalhar e causar mudanças naqueles que a aceitassem, mesmo que levasse um tempo para serem percebidas. Assim, Jesus mostrou para seus discípulos que a mensagem que eles pregavam ajudaria muitas pessoas. Vamos abrir nossas Bíblias aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 18 ao 21. Vamos pedir para a irmã Bruna ler para nós. Assim, ele acrescentou: a que é semelhante o reino de Deus e com que posso compará-lo? Ele é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou na sua horta. O grão cresceu e se tornou uma árvore, e as aves dos céus fizeram ninhos nos seus ramos. E, novamente, ele disse: com que posso comparar o reino de Deus? Ele é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 grandes medidas de farinha, até que a massa inteira ficou fermentada. Obrigado pela leitura, irmã Bruna. Como as ilustrações de Jesus ajudaram os discípulos a ter um ponto de vista positivo sobre a pregação? Irmã Larissa? As ilustrações de Jesus sobre o grão de mostarda e do fermento ajudaram os discípulos porque mostrou que, embora a mensagem do reino começasse pequena, ela cresceria muito e teria grande impacto. E, além disso, como fermento, ela transformaria as pessoas por dentro, mesmo que de forma gradual. Isso encorajava os discípulos a continuar pregando com zelo, confiando que seus esforços dariam bons resultados com o tempo. Isso, muito bem, obrigado. E pensando nessa profecia, o que nós aprendemos com essa imagem? Irmã Célia? Então, a gente vê o trabalho com os carrinhos, né? Às vezes a gente está parado lá, as pessoas nem olham para a gente, né? Mas é por engano, porque eu mesmo, na minha família, teve a minha irmã, ela aprendeu a verdade através do carrinho. Então, quando a gente tem reuniões sobre a pregação com os carrinhos, a gente vê que realmente dá resultado. Então, basta a gente se esforçar e estar lá. Isso. Então, assim, irmão Asahara? O processo do fermento nós não conseguimos ver. E como a foto nos mostra que a reação das pessoas, o futuro dessas pessoas, nós também não conseguimos ver. Mas nós sabemos que se continuarmos a pregar, algumas pessoas aceitem essa verdade. Então, esse pensamento, essa atitude nos ajuda a manter zelo no ministério. Isso, essa atitude positiva, né? Irmão Nilson? Pode acontecer exatamente que foi comentado por uma irmã, que não desiste de pregar, mesmo que as pessoas talvez estejam mostrando uma frieza, parece que não se importa muito, nem olha, mas não é bem assim. Às vezes nós não percebemos, nem no carrinho, por exemplo, que alguém deu uma olhada, pode ser que nos distraímos e alguma coisa já tocou o coração. E pode ser também que, mesmo que ela não tome posição agora, como já verificamos, pode ser um pouco antes de terminar a grande tribulação, ela pode tomar a posição do lado de Jeová. Obrigado, irmão Nilson. Obrigado pelo seu comentário também. Vamos ao parágrafo 17. Nós nos sentimos motivados a continuar pregando com zelo quando pensamos em como a obra de pregação está ajudando tantas pessoas ao redor do mundo. Todo ano, milhões de pessoas interessadas assistem à celebração e estudam a Bíblia com a gente. E centenas de milhares são batizados e se juntam a nós na obra de pregação. Não sabemos quantos ainda vão aceitar nossa mensagem.
O que sabemos é que Jeová está reunindo uma grande multidão que vai sobreviver à grande tribulação. Jeová, o Senhor da colheita, sabe que muitos ainda poderão aceitar as boas novas. Assim, temos bons motivos para continuar pregando. Por que podemos continuar tendo uma atitude positiva sobre a pregação? Irmão Israel? Se nós pensarmos em quantas pessoas ainda podem vir a conhecer a verdade, né? E sabemos que quantas pessoas ao redor do mundo ainda pode vir a ouvir a mensagem e se tornar um testemunho de Jeová ou ter um conhecimento exato, né? Pararmos para pensar talvez em nós mesmos, né? Hoje nós conhecemos a verdade, mas muitos de nós não éramos testemunhos de Jeová. E às vezes talvez a insistência, a diligência de um irmão nos fez aprender a verdade, nos tocou o coração, e hoje nós somos testemunhos de Jeová e agradecemos por isso, né? Então pensarmos nisso, pensarmos nas pessoas, o que elas podem aprender, o amor vai nos motivar a continuar pregando, sendo zelosos, porque muitas pessoas ainda podem vir a ouvir a mensagem do reino e se tornar um testemunho de Jeová. Isso mesmo. Irmão Oscar? Talvez o que a gente acha que não dá mais tempo, uma situação que aconteceu quando Cristo estava prestes a morrer e com ele tinha duas pessoas que eram realmente malfeitoras, mas um deles ainda, no último minuto, no último segundo tempo de toda a sua vida, ele conseguiu se redimir e conseguiu a garantia de que ele vai voltar a viver. Então nós vamos fazer a nossa parte, independente do que se o resultado é imediato ou posterior. O importante é ter lançado a semente. A árvore vem. Isso, ter essa atitude positiva, né? Bem. Vamos ao parágrafo 18? Uma coisa que sempre identificou os discípulos de Jesus é o zelo que eles têm na pregação. Por exemplo, os apóstolos pregaram com tanta coragem e entusiasmo que as pessoas perceberam que eles haviam estado com Jesus. Hoje, quando as pessoas nos veem na pregação, queremos que elas tenham a mesma certeza de que também imitamos o zelo de Jesus ao declarar as boas novas. Agradecemos, irmão Peterson, por nos auxiliar aqui nessa consideração. Muito obrigado por sua leitura. Nos ajudou muito no bom entendimento dessa matéria. O que queremos que as pessoas percebam sobre nós? Irmão Souza? No passado, ficou evidente o zelo que os discípulos tinham pela pregação. E hoje, nós queremos que essa pregação que nós fazemos tenha as mesmas certezas que imitamos o zelo que Jesus ao declarar as boas novas. Muito bem, isso mesmo. Obrigado, irmão Souza. É isso que nós queremos fazer, né? Imitar o zelo de Jesus. Agora nós temos algumas perguntas de recapitulação. Como podemos imitar o zelo de Jesus por nos concentrar na vontade de Jeová e ter bem em mente as profecias da Bíblia? Irmão Siqueira? Quanto mais zelosos nós formos na pregação, isso mostra que estamos fazendo a vontade de Jeová. A vontade de Jeová é que as pessoas recebam testemunho. Independente da reação ou do resultado, as pessoas precisam ser testemunhadas. Então, quanto mais zelo nós tivermos nesse sentido, melhor, porque vamos mostrar que realmente mostramos amor pelas pessoas e também por Jeová. E os acontecimentos mundiais hoje, no mundo, que rodam aí no mundo, mostram que as profecias da Bíblia estão se cumprindo. Então, isso também nos ajuda a imitar o zelo que Jesus tinha pelo trabalho, como nós aprendemos no estudo de hoje, e mostra que temos que ser zelosos também em pregar, porque estamos vivendo aí os últimos momentos, os últimos dias do fim. Obrigado, irmão Siqueira, pelo seu comentário. Como podemos imitar o zelo de Jesus por confiar na ajuda de Jeová?
Irmão Asahara. Jesus, por pregar boas novas, recebeu muitas oposições, mas ele conseguiu pregar com muita coragem, porque ele sabia que Jeová Deus está com ele. Então, nós também, mesmo recebemos perseguição, oposição da família e outras pessoas, mas nós sabemos que Jeová está conosco e Ele que ordenou essa atividade. Então, confiamos nisso e obedecemos a instrução dele e podemos ser corajosos e conseguimos cumprir e zerosos no ministério. Isso mesmo. Obrigado, irmão Asahara. E como podemos imitar o zelo de Jesus por manter uma atitude positiva? Irmão Canada? Jesus usou duas ilustrações para ensinar seus discípulos para manter espírito positivo quando fazer pregação, de mostarda, semente de mostarda e fermento. Essas duas ilustrações mostram que a obra de pregação continua crescendo e também o crescimento, às vezes, no início, não é muito tão evidente para os nossos olhos. Então, no nosso território pode parecer para nossos olhos carnais, ou nosso modo de pensar não está crescendo mais, já parou, pode parecer. Mas podemos aprender com Jesus Cristo que mesmo que para nós, aparentemente não está tendo crescimento mais, mas nós podemos esperar maior crescimento e também dentro do coração das pessoas no território pode ser que esteja crescendo a vontade de aprender a verdade. Isso mesmo. Obrigado, irmão Canada. Irmão Caio? Como o irmão Augusto disse no discurso, a gente sabe que a maioria das pessoas estão andando na estrada larga, né? Então, queremos ajudá-las no que for possível, né? Por isso ficamos felizes e sabemos que tem muito a colher ainda. Isso mesmo. Esse é o nosso objetivo, né? Muito bom. Obrigado, irmão. Então, nós entendemos nesse estudo a importância de imitarmos a Jesus, né, e como isso nos beneficia, né? Quando nós nos concentramos que fazer esse trabalho é a vontade de Jeová, é o principal trabalho, nós vamos fazer ele com o máximo de importância, né? Quando nós temos em mente as profecias, o cumprimento delas, e nós entendemos em que ponto nós estamos na corrente do tempo, né? Que estamos no fim desses últimos dias, né? Então nós percebemos a urgência de pregar as boas novas às pessoas, de ajudar ainda aqueles que estão sedentos da verdade, né? E mesmo em face de dificuldades, né? Em face de perseguição em muitos países, ou dificuldades pessoais que muitas vezes nós temos, né? Nós podemos confiar e ter certeza que Jeová vai nos ajudar, vai dar forças para nós fazer esse trabalho. E assim queremos então manter essa atitude positiva, né? Mesmo num território às vezes muito trabalhado com frequência, não importa, sempre vai sair pessoas ali que ainda são sedentas da verdade, né? Então queremos aproveitar toda a oportunidade e levar a mensagem quantas vezes for necessário, né? Assim como Jesus fez. Se nós imitarmos o zelo de Jesus e não desistirmos, não desanimarmos, temos certeza que Jeová vai abençoar nossos esforços e podemos ajudar pessoas a conhecer a verdade, né? Isso é o mais importante, né? Obrigado, irmãos, pelos seus bons comentários, pela boa participação. Ficamos muito felizes aqui em ouvir seus comentários, a sua preparação. Temos certeza que fomos encorajados e ajudados, né, a continuar determinados em fazer esse trabalho. E agora podemos aproveitar o final de semana, né, para estarmos presentes no trabalho de pregação, né, nos ajustar no sábado, no domingo, de manhã, à tarde, para podermos fazer esse trabalho de acordo com as nossas circunstâncias, né? Queremos dar o nosso melhor a Jeová. Agora, irmãos, queremos convidar os presentes, aqueles que puderem, a ficarem em pé, para encerrarmos essa reunião entoando um cântico de louvor a Jeová.
O cântico número 58, baseado em Lucas 10, 6, procuramos os amigos da paz. Vamos cantar todos juntos e após o cântico nós convidamos nosso irmão Augusto para nos representar aqui em oração. Imitemos Jesus e preguemos com entusiasmo. Vivemos dias decisivos, às portas da grande tribulação. O povo de Jeová sente uma necessidade urgente de proclamar as boas novas do reino. No entanto, o entusiasmo genuíno encontra seu modelo mais puro em Jesus Cristo. Lucas, capítulo 10, abre uma janela para o coração e os métodos do nosso Mestre. Quando imitamos seu zelo, nosso ministério torna-se vibrante, resiliente e profundamente alegre. Jesus envia os 72, Lucas 10, 1, 3. Jesus designou 72 discípulos e os enviou de 2 em 2 a cada cidade. Ele escolheu crentes comuns e confiou-lhes uma obra elevada e que salva vidas. O registro diz que ele iria a seguir, mostrando envolvimento pessoal. Da mesma forma, hoje cada publicador participa da colheita sob a direção de Cristo. De fato, a colheita é grande. Enche-nos de urgência esperançosa, não de pânico. Vemos campos brancos para ceifar e suplicamos ao dono da colheita por mais trabalhadores. A oração alimenta o entusiasmo porque nos lembra de quem é realmente a colheita. Quando nos ajoelhamos perante Jeová, levantamo-nos ansiosos para falar por ele. Uma mensagem de paz aliada à urgência, Lucas 10, 5, 9. Jesus ensinou seus enviados a saudar os lares com paz, não condenação. Essa abordagem pacífica desfaz suspeitas, abaixa defesas e cria empatia. Ao mesmo tempo, ele os advertiu a não se distrair com confortos pessoais, não mudeis de casa em casa, disse mantendo o foco na mensagem. Manter o foco faz nossa alegria centrar-se em dar, não em receber hospitalidade. Hoje, discípulos equilibram essa combinação de calor humano e determinação. Somos hóspedes cordiais, mas arautos intransigentes da verdade divina, compartilhando a autoridade de Jesus. Lucas 10, 16, 17. Quando os 72 voltaram, alegraram-se pelas obras poderosas realizadas, viram até demônios submissos por meio do nome e da autoridade de Jesus. Hoje não realizamos milagres, mas usamos a afiada espada da palavra de Deus. Cada verdade bíblica que compartilhamos derruba raciocínios falsos enraizados. Saber disso nos dá confiança e um entusiasmo contagiante que as pessoas percebem. Falamos não como vendedores de opinião, mas como embaixadores do Rei dos Reis. Alegrem-se pelos motivos certos. Lucas 10, 20. Jesus ajustou gentilmente o foco dos discípulos, das façanhas espetaculares à recompensa duradoura. Alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Exortou-os. Nossa principal alegria é saber que Jeová nos valoriza como cooperadores fiéis de Cristo. Essa perspectiva nos protege do desânimo, quando portas se fecham ou poucos escutam. Entusiasmo enraizado em nossa condição perante Deus nunca esmorece, pois seu favor é constante. Assim, permanecemos positivos, mesmo em dias longos e quentes, quando ninguém aceita a literatura. Cultivando hoje o entusiasmo de Jesus, ore especificamente por empatia para que a visão das multidões o mova como moveu Jesus. Prepare coração e mente meditando antes de cada período de serviço. Estude regularmente os evangelhos para seguir passo a passo Jesus na Galileia e Judeia. Trabalhe em harmonia com seu parceiro, como Jesus organizou, animando um ao outro. Use perguntas abertas que convidem o morador a expressar preocupações. Fale com genuína paz, mas também com clara urgência sobre a proximidade do reino. Por fim, celebre vitórias grandes ou pequenas com gratidão, atribuindo o sucesso a Jeová. Lucas 10 mostra que o entusiasmo de Jesus não era mera emoção fugaz. Nascia do amor por Jeová, da compaixão pelas pessoas e da plena confiança na oração. Ao copiar seu modelo, acendemos uma chama que aquece nossa congregação e território. Que cada um de nós imite Jesus e pregue com entusiasmo inextinguível até que a colheita se complete.